Olá, bem-vindos à Maldição de Cassandra. O episódio de hoje é um bocado inquietante, na minha opinião. Só como nota prévia, uma das pessoas que faz o favor de seguir a Maldição de Cassandra perguntou-me ontem, qual é que era a minha opinião acerca do motivo pelo qual o governo português não tinha acionado o mecanismo comunitário de amparo e ajuda na tragédia humana e material que tem ocorrido em Portugal. Não faço ideia, não consigo entender a razão pela qual não se aciona um mecanismo que pode minorar o sofrimento das pessoas. Não sei. Ultrapassa. Pensei em todos os ângulos, fiz algumas pesquisas e não concluí nada. Entrando no episódio de hoje, este episódio foi-me sugerido pela minha queridíssima Kikas, uma amiga muito daquele núcleo duro de pessoas que eu amo até ao infinito e que me falou por alto disto e eu fui fazer pesquisas, mas fiz pesquisas a sério. VPN em riste e lá entrei eu pelos sítios onde costumo andar quando quer pesquisar. Eu lembro-me quando foi a extração, como se fosse um dente, de Nicolás Maduro e da sua senhora lá de Caracas, e não houve reação nenhuma e só morreram venezuelanos ou cubanos, a guarda pessoal de Maduro. E não tinha acontecido assim nenhuma escaramuça. E eu lembro-me que disse aqui em casa ao gato: será que usaram criptonite? Se calhar pessoas mais jovens estão a ver o episódio e não sabem o que é criptonite, porque a banda desenhada do Super-Homem é posterior, ou melhor, é muito anterior a eles, mas a criptonite era o calcanhar daqueles do Super-Homem, de maneira que perante a criptonite o Super-Homem definhava, perdia os poderes, morria, bem, aquilo andou, e toda a banda desenhada andava sempre à volta do Super-Homem, lá da namoradeca dele, e da criptonite e o homem a voar e essas coisas. Não foi criptonite, mas vão pasmar de certeza. Foi uma arma chamada de Discombobulator. Em português, talvez o descombubulador, seja lá o que isso quer dizer. Então, o que é que se passou? Os Estados Unidos terão usado uma nova arma que não se percebe muito bem o que é, mas acerca da qual Donald Trump já se referiu. Eu tenho aqui as anotações todas, de maneira que hoje vou seguir o guião. O presidente dos Estados Unidos confirmou que as forças especiais norte-americanas utilizaram uma nova arma secreta durante a operação especial de que resultou a captura de Nicolás Maduro em Caracas, apelidando-a numa entrevista ao The New York Post da Discombobulator. Segundo Trump, esta arma, feita com uma novíssima tecnologia, foi decisiva para anular as forças que rodeavam Maduro
e que eram compostas, além da guarda pessoal dele, venezuelana, também de homens altamente treinados, pelo menos cubanos, tudo indica que havia. Também se fala em chineses, mas eu isso não sei se sim ou se não, também não interessa. Havia uma série de seres humanos ali a rodearem Maduro para o proteger. Em relação à arma, Trump disse com Bobby Later, não estou autorizado a falar sobre isso, começou por dizer Donald Trump na sala oval, acabando por mais tarde revelar alguns detalhes operacionais. Eles nunca conseguiram disparar os seus rockets, porque os venezuelanos estavam armados naturalmente. Tinham rockets russos e chineses e nunca conseguiram lançar um único. Nós entramos, eles carregaram nos botões e nada funcionou. Estavam prontos para nos receber. De alguma forma, esta nova arma terá anulado o poderio militar que estava em Caracas. Estão a começar a ficar assustados, ainda vão ficar mais. Membros das forças de segurança de Maduro relataram sintomas severos durante a incursão, porque alguns morreram, mas não morreram todos. De repente, todos os nossos sistemas de radar desligaram-se sem explicação, recordou um dos guardas do ex-líder venezuelano. A coisa seguinte que vimos foi um enxame de drones, muitos drones chegaram e foram atacados. O relato das testemunhas sugere que a arma foi direcionada especificamente contra a guarda de honra, portanto, os mais próximos de Maduro. A dada altura lançaram algo. Não sei como descrever. Foi como uma onda sonora muito intensa, de repente senti como se a minha cabeça estivesse a explodir por dentro, descreveu uma testemunha. Os efeitos descritos incluem hemorragias e vômitos de sangue. Caímos no chão incapazes de nos mover. Nem nos conseguíamos levantar depois daquela arma sónica ou o que quer que fosse, acrescentou a fonte citada. Portanto, eles usaram uma nova arma. Que tipo de energia que aquilo liberta não se sabe, mas os relatos de quem sofreu aquilo, portanto, cabeça a explodir, vômitos de sangue, sangue pelo nariz, atordoados, deitados no chão. Isto só por si seria profundamente inquietante. Mas não é difícil fazer o exercício seguinte e a transposição da coisa. Isto ocorreu, a seguir foram os problemas com o ICE e Minneapolis, e não só, mas pronto, vou-me referir a Minneapolis. Um levantamento popular gigante e não nos podemos esquecer que os cidadãos norte-americanos estão armados até aos dentes. Os Estados Unidos são um barril de pólvora, a que só falta lançar o rastilho adequado. Imaginem uma manifestação composta de milhares de pessoas, pacífica, pelo menos no seu início, que pode ficar descontrolada ou não. Imaginem este tipo de arma virada contra manifestantes. Honestamente, eu acho que a tentação de usar uma coisa destas contra os próprios cidadãos é grande demais para ser ignorada.
Se o presidente dos Estados Unidos fosse uma pessoa sã de cabeça, mesmo autocrata, mesmo já sem o princípio da separação dos poderes a existir, os checks and balances sem funcionarem, mesmo isto tudo, mas se fosse uma pessoa sã de cabeça, eu sentir-me-ia muito mais tranquila. Não é sã de cabeça. O homem, o cor laranja, está demente e tem o síndrome de Calígula. Não é um deus ou o próprio cavalo, porque não anda a cavalo, mas tudo é possível. Contra os próprios cidadãos, e se já o fez uma vez contra cidadãos de outro país, num ato que ainda por cima, além de não ter passado pelo Congresso, é ao arrepio de todas as normas de direito internacional, quando o direito internacional ainda existia. Por isso, todas as equações, todas as possibilidades, toda a negritude está em cima da mesa. Podem utilizá-la contra os desgraçados da Groenlândia, quer atacar o México contra os mexicanos, contra os próprios concidadãos, e estamos todos à mercê de uma arma maligna que pode matar ou não, mas que transforma quem sente os seus efeitos em fantoches escravos que não se mexem, não se defendem e estão ali, à mercê. Se isto não é inquietante, honestamente não sei o que é que será. O pai de Trump também ficou demente a certa altura, mas nessa época sabia-se tratar destes casos. Puseram um senhor numa sala com papéis sem empréstimo nenhum e ele, convencido que continuava a trabalhar e que ainda de alguma forma ainda tomava decisões. Na altura era assim que se tratavam destes casos. Agora, um demente coloca-se como presidente de um dos países mais influentes do mundo com permissão com permissão e livre trânsito para a maldade e para a asneira. Ai, a aflição toma conta de mim e fico sem ar, juro. Veremos o que é que nos aguardam os próximos capítulos, mas cheira-me que não vai ser coisa boa. O que é que nos resta? Hashtag resiste. Sempre. De alguma maneira a gente vai conseguir. Posto isto, se gostam da maldição de Cassandra, please, continuem a visualizar, a fazer comentários, a sugerir-me temas, a colocar-me questões, a desafiar-me, a partilhar. Vamos continuar a crescer. Até breve.